Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Quem quer ser abençoado hoje aqui com a palavra? Amém. Já fomos abençoados no louvor. Eu quero abençoar você com a palavra com a qual estou sendo abençoado. Depois eu vou falar sobre o artigo do nosso periódico aí, porque faz tudo parte desse projeto que Deus tem para a nossa igreja. O Senhor está falando, aliás, essa expressão, observai os sinais, ela começou a soar na minha mente ontem ou antes de ontem. E eu creio que é uma ordem que o Espírito Santo está dando para a nossa igreja, ou para a igreja, corpo de Cristo, e naquilo que competir a nós, temos que nos esforçar para que possamos identificar, observar os sinais que o Espírito Santo está nos mostrando nesses últimos dias. Amém, irmãos? Amém. Atos capítulo 2. Eu quero falar sobre sinais e maravilhas. Eu já pude observar, não sei quantos perceberam, sinais e maravilhas acontecendo aqui hoje nesse culto. Amém? Vamos ficar em pé. Atos 2, versos 41, 2 e 3. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Vamos orar. Pai Santo, mais uma vez eu te peço que o Senhor me conceda, no abrir da minha boca, a tua palavra com sabedoria, para fazer notório o mistério da tua palavra. Que a minha palavra e a minha pregação não consistam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a minha fé e a fé desta igreja não fique apoiada na sabedoria do homem, mas no poder de Deus. Confirma, pois, essa tua palavra com sinais e prodígios, que só tu podes fazer. Para a glória e honra do teu nome eu oro, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Pode sentar. Eu quero recomendar à nossa igreja, todos os irmãos, que durante este mês de fevereiro, leiam a cada dia um capítulo do livro de Atos. Se você puder ler todo o livro, todo dia, melhor ainda. Mas se não conseguir ler pelo menos alguns capítulos a cada dia, leia pelo menos um capítulo por dia. São 28 capítulos para 28 dias do mês de fevereiro, porque eu creio que o destino final da nossa igreja, ou eu posso ir além, o destino final da igreja de Cristo na terra está se delineando, ou está como eu diria, tomando forma, para que a igreja atinja a sua posição, o seu lugar, a sua estatura, a altura de ser arrebatada. E essa estatura não será desenvolvida, formada ou atingida fora dos padrões da Bíblia, fora do que está escrito em Atos dos Apóstolos. Amém? Amém. Vamos lá. O versículo 41 começa com uma declaração muito importante. Quem está falando aqui é o apóstolo Pedro. Ele, de acordo com o verso 15, está pregando
às 9h da manhã, no cenáculo, lugar onde eles estavam reunidos, e de repente ouviram um som como que de um vento impetuoso que encheu toda aquela casa, e foram vistas línguas como que de fogo, repartidas sobre cada um daqueles quase 120 pessoas, ou daquelas quase 120 pessoas que ali estavam reunidas. Os que estavam do lado de fora ficaram pasmados, porque conheciam as pessoas que lá estavam, que lá dentro estavam. No entanto, ouviam que cada uma delas falava uma língua diferente. Pedro põe-se de pé e começa a explicar aos de fora o que estava acontecendo lá dentro daquela reunião. E a conclusão da sua palavra é esta. No verso 41 diz que de bom grado os que, porque houveram aqueles que não receberam a palavra, provavelmente, e houveram aqueles que possam ter recebido, mas não de bom, mas houve um grupo de pessoas que de bom grado recebeu. E diz assim: a sua palavra, sua de quem? Sua de Pedro. Receberam de bom grado a palavra de Pedro. Se você não receber de bom grado a minha pregação, Deus não poderá falar com você através dela. Ainda que você não seja muito simpático à minha pessoa, mas se de bom grado você ouvir esta palavra, o Espírito Santo vai usar a palavra que sair da minha boca para fazer uma grande obra na sua vida. Ele quer abençoar você. Não temo, porque não tenho dúvidas em dizer que o Espírito Santo está falando com a nossa igreja. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está falando. E uma das coisas que o Espírito Santo está dizendo nesse exato momento, 31 de janeiro às 18h21, é que devemos observar os sinais. Ele não poderá continuar na sua vida o que ele deseja, se de bom grado você não receber essa palavra. E se há alguém aqui que porventura não vai receber, não vou me importar. Só quem não recebe tem a perder, porque o Espírito Santo tem outras pessoas a quem ele vai continuar falando, pessoas que de bom grado vão ouvir a sua palavra. Amém? A segunda expressão que eu separei aqui é que aqueles que de bom grado receberam foram batizados. Diga, foram batizados. Olha para mim. Ou seja, assumiram um compromisso com aquilo que de bom grado receberam. Assumiram um compromisso com a palavra. Assumiram um compromisso com a igreja. É o ponto seguinte. Foram batizados e naquele dia agregaram-se. Os que de bom grado recebem a palavra, querem logo ser batizados. Os que são batizados não querem viver desagregados. Há um espírito que desagrega, mas o Espírito Santo agrega. O Espírito Santo quer que nos mantenhamos agregados à nossa igreja.
Tanto que em Hebreus capítulo 10, verso 25, diz: não deixando a vossa congregação, ou não deixando de congregar-nos, não deixando de frequentar o grupo com o qual você está, ou no qual você está agregado, como é costume de alguns. Eu oro para que Deus mande muita gente para a nossa igreja, pessoas agregáveis, pessoas que se agreguem, pessoas que recebam bem a nossa pregação, pessoas que assumam um compromisso com a palavra. Quarto ponto, diz que eles não apenas receberam de bom grado, não apenas foram batizados, não apenas agregaram-se, assumindo compromisso com a igreja local, mas eles perseveraram, ou seja, não desistiram. Diga, não desistiram. Firmaram-se. É grande a multidão daqueles que passam pelos 3 primeiros pontos, mas não conseguem permanecer no quarto, não conseguem perseverar, não conseguem se firmar. Eu estava falando para a nossa liderança nessa semana, 1 Coríntios 15, 58, sede, pois, irmãos, firmes, diga firmes, constantes, e sempre abundantes. Ser firme, constante e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor a vossa obra não é vã. Perseveraram no quê? Nos ensinos dos apóstolos. É bom que a nossa memória seja refrescada nessa parte, que aqueles irmãos não tinham um Novo Testamento nas mãos como nós temos. Eles não tinham as cartas dos apóstolos a essa altura, não tinham nas mãos. Os apóstolos ainda estavam se organizando. Não havia diáconos, não havia presbíteros, não havia pastores, evangelistas, profetas, mestres. Tudo que nós conhecemos hoje estava ali embutido naquele grupo. Ainda não tinham assumido os ministérios, ainda não tinham assumido ministérios assim, definidos como temos hoje. A Bíblia deles era o Velho Testamento. Eles entendiam toda a obra da redenção através do Velho Testamento. Os apóstolos liam o Velho Testamento, liam os Salmos, os profetas, os 5 livros da lei. Neles os apóstolos meditavam e traziam a revelação de Cristo nas Escrituras do Velho Testamento. E ninguém questionava. Por quê? Porque o Espírito Santo estava se movendo. Quando o Espírito Santo se move, ele traz unanimidade. Ele traz revelação, palavra de conhecimento. Os liderados acreditam no que o líder está ensinando. Quando o líder diz, o Espírito Santo disse, falou comigo, os liderados acreditam que realmente o Espírito Santo falou com ele. O livro de Atos, nessa noite, continua sendo escrito
nesse exato momento, há algumas páginas que estão sendo escritas através do que ele está fazendo aqui agora na nossa igreja. E está fazendo ao redor do Brasil e do mundo. Permanecer no ensino dos apóstolos é fundamental para o crescimento do crente, para o crescimento da igreja. Permanecer no ensino dos apóstolos é: não, o meu pastor disse isso, é assim que é. Se ele estiver errado, o próprio Espírito Santo se encarregará de levantar pessoas que tenham habilidade e ministério para corrigir o seu pastor. Graças a Deus, eu creio que Deus tem nos dado uma boa palavra aqui na nossa igreja. Graças a Deus, eu creio que os irmãos tenham visto que Deus tem nos dado uma verdadeira feijoada. Talvez, quem sabe, diz o Rudenberg, agora não o Espírito, isso tenha feito um pouco mal, e quem sabe precisemos voltar a dar algum leitinho. Voltando à palavra aqui, perseveraram, não desistiram dos ensinos dos apóstolos, perseveraram na comunhão com os irmãos. Diga: comunhão com os irmãos. Entrei no banho hoje, triste, porque houve uma conversa lá ao redor da nossa mesa. Quem estava lá, talvez identifique o que vou dizer. E eu percebi que há alguém que não veio hoje aqui por não conseguir ter comunhão com um ou mais irmãos. Lamento que algumas cadeiras aqui estão vazias, e temo que seja por falta de comunhão dos que aqui estão com aqueles que deveriam estar do seu lado, ou vice-versa. Isso não é obra do Espírito Santo. E o Espírito Santo está falando muito claro: observem os sinais. O verso 44 diz que todos os que criam estavam juntos. Diga: estavam juntos. Mais forte. Estavam juntos. Dizem que quando há um incêndio na floresta, os animais se unem, porque tem um inimigo comum que é o fogo. O inimigo do crente não é o marido ou a esposa, nem o filho, nem o patrão dele. O inimigo dos crentes não é o governo, não é a política, não é o mundo. Todos os crentes têm um único inimigo. O inimigo dos crentes é o mesmo inimigo de Deus. E você sabe o nome dele. Quando você quebra a sua comunhão com o seu irmão, você sai fora do ensino dos apóstolos, e Deus não pode te cobrir, não pode te dar cobertura. Você fica sozinho, entregue ao ataque do inimigo.
de congregar, você entra no grupo dos desagregados. E você não vai vencer a luta lá fora. Porque quem vai procurar te matar e destruir lá fora não é o trânsito, nem as enchentes, nem as viroses, nem o câncer, é o diabo. Por favor, fique em pé. Levante uma das mãos e grite forte: a minha luta é contra Satanás, não é contra o meu irmão. Pode sentar. Essas palmas desse microfone vai sair horrorosas. Vamos aplaudir direito? Aleluia! Perseveramos no relacionamento familiar. A palavra diz que eles estavam juntos e partiam pão de casa em casa. Diga, pão de casa em casa. Pão de casa em casa. Permaneciam juntos nas orações. Agora presta atenção nesse item aqui. Havia horários para a oração. Havia horários pré-estabelecidos no templo para a oração. Atos 2:15, 9 horas da manhã, terceira hora do dia, era a hora de oração. Eles estavam reunidos no cenáculo, porque no templo era a hora de oração. Às 9 horas era a hora em que os judeus estavam oferecendo sacrifícios lá no templo. Hora de oração no templo. Diga, estratégia de Deus, para nos abençoar. Perdemos a referência de oração. Perdemos a referência de horário de orar. Temos horário para assistir novela, Fazenda, Fantástico, Jornal Nacional, comer, dormir, trabalhar, hora de almoço, mas não temos hora para orar. Nos escondemos atrás da desculpa que nos foi passada. O crente tem que orar todo o tempo, vigiar e orar sem cessar. Mas quem não tem hora para orar, não ora sem cessar. Pode ter certeza. Diga, eu preciso me converter. Converter o meu coração. Converter a minha mente. Para voltar aos padrões da Bíblia. Capítulo 3, aí na mesma página, diz: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. A contagem do horário era a partir das 6. Primeira hora do dia, 6 horas da manhã, 6 às 7. Segunda hora do dia, 7 às 8. Terceira hora do dia, 9 às 10. E assim por diante. Nona hora, meio-dia. Aliás, sexta hora, meio-dia. Nona hora, 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. Pedro e João estão subindo ao templo. Se você abre Lucas 23, não precisa abrir, apenas estou citando referência, 44. Jesus esteve crucificado da sexta até a nona hora.
Da sexta até a nona houve trevas. Hora de oração. O Cordeiro que tira o pecado do mundo está sendo crucificado. O véu do templo rasgou-se de alto a baixo às 3 horas da tarde, hora de oração. Em Daniel 6:10 está escrito que ele 3 vezes ao dia, como costumava fazer, abria a sua janela lá na Babilônia e virava o seu rosto para Jerusalém, para a direção do templo, e 3 vezes ao dia. Que horário? Claro que era às 9 da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde. Diga: a hora da oração. A hora da oração. Veja quanta coisa perdemos, irmãos. Quinto ponto aqui dessa minha palavra: havia temor em cada pessoa. Diga: temor. Hoje há uma ausência de temor no coração das pessoas. As pessoas não temem em serem fulminados na presença do Senhor. Porque havia todo esse temor, toda essa estrutura espiritual na vida da igreja primitiva. Um camarada foi lá fazer uma oferta de maneira leviana e foi fulminado aos pés dos apóstolos, ele e a esposa. Atos 5. Em consequência disso, muitas maravilhas, diga aleluia, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. O ambiente estava propício, a atmosfera espiritual estava favorável. Havia todo um mover de Deus ligando os corações. Ligando os corações dos crentes uns aos outros. Ligando o coração dos crentes aos seus líderes, aos seus apóstolos. Ligando o coração dos crentes à palavra. Havia um respeito, havia um temor, havia uma reverência. E a reverência era tal que diz a Bíblia que depois da morte de Ananias e Safira, alguns nem se atreviam a se aproximar dos apóstolos. A expectativa de que Deus estava presente e algo sobrenatural ia acontecer nas reuniões era tão grande que eles tomavam os enfermos, colocavam à beira das ruas, da calçada, para que ao menos a sombra de Pedro pudesse cobrir um dos enfermos, e aquele que conseguia era curado. Vemos hoje uma igreja que busca sinais e maravilhas, mas não tem respeito, não tem temor, não tem comunhão uns com os outros, não se agrega, não assume compromisso, e ainda quer obrigar Deus a fazer sinais e maravilhas. Ora, sinais e maravilhas estão acontecendo todos os dias. E diz o Espírito Santo: observai os sinais. Não é brincadeira, meus irmãos. O mundo está chegando na sua reta final. A igreja do Senhor Jesus está sendo arrebatada, está sendo preparada muito em breve, mais breve do que possamos imaginar. Nós subiremos. Vamos encontrar o Senhor nos ares. Desperta tu que
dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Oh Deus! Oh Deus! Eu disse aqui, escrevi: Senhor, ajuda-nos a discernir o que o Senhor está falando conosco. Eu digo isso com toda a força do meu coração. E lamento que somente uma pessoa diga: oh glória. Glória a Deus. Diga: Espírito Santo, me ajude. É para dizermos isso com lágrimas do coração, irmão, com temor e tremor. É de se prostrar, é de se levantar, é de saltar, é de fazer alguma coisa, mas demonstrar uma angústia, uma tremenda e santa angústia, dizendo: Deus, nos ajude a compreender, porque estamos cegos. Oh Deus, me mostra o Haiti, que a televisão não consegue mostrar. Me mostra o Haiti, que os homens não conseguem ver. Me mostra o Brasil, que o mundo não está vendo. Me mostre o Ruidenberg, que o Rui não está vendo. Se somos seres espirituais, temos que ver o reino espiritual. Não preparei essa palavra por causa do que vou ler agora. Mas por volta da hora do almoço, recebi isso aqui. E eu li e disse: aleluia. Já tinha escrito tudo isso aqui. Tudo que eu falei. Diga: Deus fala. Deus fala. Uma das nossas intercessoras, na sexta-feira agora, teve o seguinte sonho. Intercessora da nossa igreja. Sexta para sábado, é isso? Esta noite tive um sonho no qual eu sentia muita dor e um peso de intercessão. Sonhei que em cada casa havia pelo menos um cristão. Quando digo uma casa, digo no mundo inteiro, nos 4 cantos desta terra. De repente me vi junto a um grupo e estávamos em uma casa. Todos pareciam despreocupados, só tratando de coisas corriqueiras e de interessantes individualmente. Repentinamente alguém entrou na sala para nos alertar que forte chuva estava se formando. Então olhei o alto e vi o céu aberto, mas ao mesmo tempo como se tudo fosse desabar. Logo me posicionei e disse: vamos todos para um canto buscar um refúgio nesta casa, pois o teto cairá e muitas coisas irão acontecer. Mas repentinamente veio abundante água sobre a terra, ventos fortes que tragavam os telhados, o céu escureceu e ficou noite. Vi-nos em um canto da casa onde não havia risco do teto ser tragado. Ninguém estava entendendo nada. É isso que me apavora, irmãos, com relação à igreja, do modo geral. É isso que tem me deixado inquieto, desculpe. Mas vamos lá. E ninguém estava entendendo nada. Diga: eu não quero ficar sem entender nada. Diga: Espírito Santo, me ajude a entender. Oh Deus. E comecei a falar, sentindo muita dor e tristeza, por ver que muitos não atendiam. Então comecei a falar: gente, arrependam-se, ainda há tempo, arrependam-se. E vendo que o povo não entendia nada, me ajoelhei e com minha cara no chão comecei a gritar, pedindo perdão, clamando pela misericórdia de Deus. Alguns se ajoelharam também e tentavam entender.
Outros começaram a vomitar todo tipo de sujeiras. Então surgiu uma voz que ressoou sobre toda a terra. E identifiquei que aquela voz era de Deus. Eu comecei a tremer e continuei com a cara no chão. E Deus dizia: estes são sinais que antecedem a vinda do Filho. Haverá grande chuva, haverá muitos ventos, haverá mar de sangue e haverá fome. Eis que tenho falado com meu povo, e muitos não têm entendido. Aquele que ainda tem a espada, abram em Efésios 6. Muitos estão na igreja e sequer me deram importância, e com tantas outras coisas se preocuparam. Eis que há tempos anuncio a vinda de Jesus. Agora se preparem. De repente, os anjos começaram a descer do céu e diziam: há uma ordem, venham e façam filas para entrar. Um a um, preparem-se para apresentar as vossas obras. E os que adentravam recebiam vestes novas e adornadas diferentemente. Ao adentrar, vi alguns que conhecia, mas também vi grande multidão ficando. Eu me sentia pequenina e queria gritar e dizia no meu interior: Deus, o Senhor diz em sua palavra que será somente alegria, porque estou triste vendo o povo que ficou, porque estou me lembrando dos que ficaram. Eu clamava em meu espírito pedindo por misericórdia. Acordei com peso, chorando muito, pois muitos não estão entendendo. Vamos ficar em pé, irmãos. Desculpe, irmãos, mas eu me lembro de uma propaganda de uma empresa de mudança na televisão. Os irmãos vão lembrar disso. Uma garotinha está brincando, aí surge o caminhão lá para pegar a mudança. Ela diz: ih, acabou a nossa brincadeira, mãe, o caminhão chegou. Quem se lembra dessa propaganda? Observe os sinais. Acabou a brincadeira. Aleluia. Fui batizado no Espírito Santo dentro de uma igreja presbiteriana. Não falei em línguas. 12 anos depois é que eu descobri que aquela experiência chamava-se batismo com o Espírito Santo. E sabe o que me levou àquela experiência? Um apelo que um presbítero daquela igreja, numa reunião de jovens, presbítero com 42 anos de idade, ele fez um apelo, uma pregação, e fez um apelo para os jovens. Ele disse assim: estamos aqui hoje para decidirmos e sabermos quem é que quer servir a Deus para valer. Eu, recém-convertido, logo pensei: será que tem gente que não quer servir a Deus para valer? Eu quero servir Deus para valer. Parafraseando isso e essa propaganda, eu digo: a brincadeira acabou. Quem quer entrar no caminhão de Deus para valer, venha para frente. É para você não ficar no seu lugar, é para vir para frente. A brincadeira acabou. Descerei balabaxi. O Senhor passa em revista o exército do seu povo. Se puder, afasta as cadeiras para que as pessoas possam ficar em pé aí. Quem não puder ficar em pé, fique sentado, mas dê um passo à frente. O Espírito Santo está falando com a nossa igreja.
A igreja que está em Éfeso, escreve. A igreja que está em Tiatira, escreve. A igreja, escreve. A todas elas, o Senhor diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. A igreja IBPP escreve. Ao anjo da igreja IBPP escreve. Acabei de falar. Agora quem tem ouvidos da nossa igreja, ouça o que o Espírito Santo está falando com a nossa igreja. Assim como aquele que é da Assembleia, ouça o que o Espírito Santo está falando com a Assembleia. Ontem ou antes de ontem, não sei, eu achei uma profecia escrita que o irmão que passou pela nossa igreja há uns 7 anos atrás levantou de madrugada e Deus começou a tratar com ele. E ele escreveu o que Deus diz a nosso respeito. E eu achei as minhas coisas, estou arrumando lá as minhas coisas. 2 coisas me chamaram a atenção. Ele expressou como que, tipo assim, eu não estou entendendo nada, mas o dialeto com que Deus me disse nessa madrugada foi em africano. Sete anos atrás. Uma coisa muito triste que está escrito ali, o Senhor referindo-se a uma outra igreja, e diz lá na palavra: faz alguns anos que eu não consigo entrar naquela igreja. Muito triste. Uma coisa que me alegrou, diz lá: há muitas almas em Butantã que o Senhor vai colocar debaixo do nosso cajado aqui. Aleluia. Eu não quero que o Senhor fique fora da nossa igreja. Eu não quero vocês aqui dentro se Jesus estiver lá fora. Se ele estiver lá fora, eu vou lá para fora. Eu quero estar onde o meu Senhor estiver. Onde ele não estiver, eu não quero ficar. Oh. Eu não sei que o Espírito Santo vai individualizar aí, falar diretamente para você em toda essa palavra. Eu estou me esforçando para entender o que ele está falando com a nossa igreja. Quando eu digo a nossa igreja, eu digo a igreja aqui em Bugaçu, freguesia do Ó, Vila Guilhermina e onde for. Eu não quero que o meu Senhor fique do lado de fora. Senhor, tira as nossas vestes sujas. Tira o nosso manto sujo. Dá-nos vestes novas. Nos ajude, Senhor, a voltar ao início de tudo. Nos ajude a voltar ao primeiro amor. Nos ajude a voltar para Atos. Solta a voz mesmo, Cássio. Solta a voz, profetas de Deus. Solta a voz, meu amado, minha amada. É hora de clamor, de pedir perdão, misericórdia, dizer: Jesus não vai embora. Jesus não vai embora. Quero voltar aos
Senhor, vomita quem o Senhor tiver que vomitar logo, Senhor. Sara o teu corpo. Não nos deixe só, Senhor. Não deixe a tua lâmpada apagar. Não retire o teu candeeiro do meio de nós. Eu não vou impor as mãos em você. Não é esse o caso. É você que tem que impor as mãos em Jesus. Tocar nas orlas das vestes dele. Toca nas vestes de Jesus. Eu preciso dele tanto quanto você. Vamos nós a ele. Eu quero voltar ao início de tudo. Eu quero voltar à prática das primeiras coisas. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero voltar. Eu volto o meu coração para ti, meu Senhor. Voltar ao primeiro. Jesus. Jesus, queremos ver os aleijados serem curados na porta do templo e entrar na igreja saltando e glorificando o Senhor. Queremos ver o cego sendo curado, os cancerosos. Queremos ver gente se convertendo ao Senhor, dizendo só o Senhor é Deus. Apaga as nossas transgressões. Senhor, estamos como terra seca. Estamos como terra seca, Senhor. Chove sobre nós. Manda a tua chuva sobre nós. O Senhor disse: haverá um grande romper de águas sobre os homens em toda a terra. Essas águas que estão acontecendo em São Paulo, no mundo, são proféticas. O Espírito Santo está mostrando. É isso que eu quero fazer com vocês. Quero derramar águas sobre o sedento, rios sobre a terra seca. Estamos tão secos que não conseguimos chorar, não conseguimos clamar, não conseguimos levantar a voz, não conseguimos levantar as mãos. Aplaudimos quando nos dizem aplauda, levantamos as mãos quando o ministro levanta suas mãos, dançamos quando o ministro diz dance. Estou cansado disso, Senhor, não quero isso mais não. Eu não quero mandar ninguém mais fazer nada. Eu quero que a igreja espontaneamente ofereça a ti o seu melhor, das suas palmas, da sua adoração, do seu louvor, dos seus pulos, da sua dança, das suas ofertas, seus dízimos. Precisamos de cura, Senhor. Precisamos de cura. Sara o nosso coração. Sara a nossa igreja.
Sara, Senhor, esta igreja, sara a nossa casa, sara a nossa família, Senhor. Sara-nos, Senhor. Sara-nos, Senhor. Derramamos nosso coração diante do altar. Viemos à frente porque aqui no altar foi ministrado a palavra do Senhor. E viemos a Ti num gesto simbólico, dizendo: Senhor, estou indo a Ti. E vamos voltar para o nosso banco agora, certos de que o Senhor nos viu. O Senhor nos viu diante do altar. Responde-nos segundo a Tua bondade, segundo a Tua misericórdia, segundo a Tua muita graça. Em nome de Jesus.